Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava em Geba. E Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara a Uza, e chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. Aleluia. Até aqui. Glória. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. O Senhor me deu esta palavra e Ele vai dar a direção aqui, Glória a Deus. porque Ele direcionou essa palavra para várias posições, para várias direções lá em casa. E Ele, eu creio que vai escolher uma dessas direções ou vai vir com uma direção nova, porque Aleluia. a palavra ela vem na mente na hora e Deus sabe a forma de falar com cada coração aqui. E eu vou começar falando essa história lá do começo, porque a história aqui diz que Davi foi buscar a arca, que representava a presença de Deus. Aleluia. Aqui eu venho contar uma história que fica no Velho Testamento. E o Velho Testamento ele é sombra do Novo. Então o Velho ele anda com o Novo. E muitas das coisas para ser ministrada tem que ter a união do Velho com o Novo. Aleluia. Então eu vou voltar lá atrás em 1 Samuel. E fica em capítulo 6 também, que diz: Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa, e assim a enviareis para que se vá. Esse versículo aqui, ele vem nos falar que a arca está voltando para Israel. Mas por que a arca está voltando para Israel? No livro de Samuel 1, a história vem nos contar que Israel estava em pecado. Israel estava fazendo tudo que Deus não aprova, todos os tipos de abominação. E naquela época Israel era governado por juízes, ainda não tinham sido levantados os reis. E neste momento Israel era governado por Eli, que era sacerdote e juiz. E Eli tinha 2 filhos que também eram sacerdotes, e eles eram responsáveis pelo transporte da Arca da Aliança. Um se chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. E a Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 3, vem falar que Deus iria matar a Eli, Ofni e Finéias. Por quê? Porque eles eram líderes, eles eram governantes de Israel. Aleluia. Só que os filhos de Eli estavam pior que Israel inteiro. Deus tem tirado Ofni e Finéias como filhos de Belial, aonde eles ali roubavam as ofertas que eram oferecidas pelo Senhor, praticavam todo tipo de abominação, faziam baladas e ali tinham todo tipo de fornicação, ninguém era de ninguém, todo mundo pegava todo mundo. E por causa disso, Deus tinha enviado um homem até Eli e dito que iria matar Eli. Por quê? Porque ele estava permitindo que os filhos dele fizessem isso e não corrigia seus filhos. Aleluia. E Eli não falou nada, não ligou.
E aí a história vem contar que nesse mesmo momento Deus estava ali preparando um novo sacerdote para dirigir Israel, que se chama Samuel. Aleluia. E Samuel ele vinha ali crescendo, cheio de graças. E Samuel, vou dizer que era um adolescente, a Bíblia não fala a idade dele, quando Deus começou a falar com Samuel. E a primeira vez que Samuel ouve a voz de Deus, Deus revelou para Samuel que iria matar Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias. E Samuel ficou com medo de falar para Eli. Só que quando amanheceu o dia, Eli chamou Samuel e apertou ele, falou: me conta o que Deus falou para você e não me esconda nada. Aleluia, Deus. E Samuel ali revelou então para Eli o que Deus tinha falado que ia fazer. E Eli não se importou e ainda falou: ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ou seja, Eli não se importou. E o tempo foi passando, passou alguns anos, Samuel cresceu mais, começou a exercer a função de juiz, e Deus levantou os filisteus contra Israel. E ali houve peleja entre Israel e os filisteus, e ali a princípio foi só uma luta, e nessa luta Israel perdeu 4.000 homens. E o povo de Israel se entristeceu e perguntou: por que o Senhor nos abandonou? Só que até esse momento eles foram para a guerra sem a presença de Deus, sem a arca. E aí mandaram buscar a arca. E logo chegou Ofni e Finéias com a arca. E quando eles chegaram com a arca, o povo de Israel deu um brado tão grande, mas tão grande que os filisteus de longe ouviu. E perguntou: por que eles estão dando esse grito? E é grito de felicidade. E ali contando para os filisteus se amedrontaram. Se borraram todos. Porque eles já tinham ouvido falar do Deus de Israel. E eles mesmos começaram a falar: esse Deus de Israel é aquele Deus que fez aquelas coisas no Egito, que enviou as pragas, que destruiu todo o Egito por causa da dureza do coração deles. E ali eles, se tremendo de medo, pegaram e tomaram uma decisão: se a gente perder para Israel, vamos nos tornar escravos de Israel. Ou seja, cada um dá o máximo de si, luta com todas as suas forças. A Bíblia não fala, mas eu vou falar com a minha palavra: é melhor a gente morrer do que se tornar escravo de Israel. Então vamos com tudo. Aleluia. E assim foi feito. E houve a batalha, e aí já não era mais uma luta, mas era uma guerra. E Israel perdeu essa guerra. Glória a Deus. Israel perdeu essa guerra, e a Bíblia fala que morreu 30.000 homens. 30.000 homens foram mortos de Israel. Ofni e Finéias foram mortos. Um mensageiro correu até Eli e falou: Eli, eu fugi do meio da guerra. O povo de Israel perdeu a guerra. Os seus 2 filhos morreu. E o coração de Eli já pulando para sair para fora pela boca. Só que a cabeça dele estava preocupada com a arca. E esse mensageiro falou: a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Ela foi tirada de Israel. Neste momento, Eli, que estava sentado numa cadeira, tinha 98 anos, era muito gordo, muito pesado. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu. A esposa de Finéias, ouvindo, estava grávida. Naquela mesma hora ali, ela deu à luz, colocou o nome do filho de Icabô, foi-se a glória de Deus e morreu também. Aleluia. Os filisteus levaram a arca para a Filisteia, para o arraial deles. E essa história tem tudo a ver com Uza, porque os filisteus levou a arca em cima de carroça para o povo dele. E como é que eles pegaram essa arca? Com as mãos. Os filisteus não conheciam o ritual, a regra de como transportar essa arca. E outro, o ser humano ele é curioso. A arca era linda, toda feita de ouro, tinha 2 querubins em cima. Eu acredito que eles pegaram na arca, nos 4 cantos da arca, pegaram naqueles querubins, ficaram alisando, se maravilharizando ali com aquele objeto.
e Deus permitindo. E por que será que Deus permitiu? Uza não foi permitido. Uza tocou na arca e morreu ali instantaneamente. Mas os filisteus, a Bíblia não conta, mas isso é óbvio, que eles pegaram, eles apalparam a arca de toda maneira, levaram para a casa deles em cima de uma carroça. Chegando lá nas terras deles, pegou a presença de Deus e colocou dentro do templo de Dagon. E aí a gente vai notar que Deus faz tudo com propósito. Aleluia. Por que Deus permitiu que os filisteus tocassem na arca e não matou eles? E lembrando aos irmãos que essa arca ela representa a presença de Deus. Mas Deus não estava na arca. Deus nunca esteve na arca. Foi um objeto que Deus mandou Moisés criar, que iria representar a presença dele. Aleluia. Mas mesmo Deus não estando na arca, era um objeto sagrado. Deus consagrou aquele objeto. E tudo que é consagrado por Deus tem que ter respeito, tem que ter reverência. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus ele apareceu para Moisés na sarça que pegava fogo, Moisés ficou olhando, viu que aquela árvore não se dissolvia, não se queimava, e ele começou a andar em direção daquela árvore para ver de perto. E Deus deu um brado e falou: Moisés, não chegue mais perto. O local que você pisa é terra santa, tira as sandálias dos teus pés. Se Moisés caminhasse um pouco mais para frente, ele iria morrer. Assim, quando Deus também mandou o povo de Israel se consagrar 2 dias, porque no terceiro dia ele iria descer no monte, e iria falar com o povo, e iria acontecer sinais e maravilhas ali naquele local. Deus também deu a instrução: Moisés, ao terceiro dia não deixe o povo tocar na base da montanha, porque se tocar na base da montanha, irá morrer. Ou seja, onde Deus toca, se torna santo. E Deus, a Bíblia vem dizer que Deus ele descia a sua Shekinah em cima da arca, entre os querubins, uma vez por ano, aonde a arca se encontrava ali nos Santos dos Santos, dentro da tenda da congregação, e Arão, o sumo sacerdote, ia uma vez por ano até a arca, quando a Shekinah de Deus descia sobre aquela arca. Então Deus não estava na arca, mas era um objeto sagrado, consagrado por Deus. E Deus ele tinha algo para ser realizado ali entre os filisteus. Então por isso que Deus deixou os filisteus tocar. E assim que a presença de Deus chegou no templo de Dagon, e os filisteus adoravam vários deuses, Dagon era o maior deles. E eu acredito que os filisteus começou a se achar invencível ali, porque o Deus de Israel era poderoso, fazia sinais e maravilhas que nenhum outro Deus fazia. Aleluia! E ali na cabeça deles, eles pensaram o quê? O Deus de Israel, junto com o nosso Deus Dagon, nós vamos vencer toda a guerra, nós vamos vencer toda a batalha, nós vamos ser invencível. Aleluia. Só que não é bem assim. Passou a noite, amanheceu o dia, quando eles chegaram no templo, Dagon estava caído, prostrado, diante da arca de Deus. Aleluia. Eles acharam que passou um vento ali, Dagon caiu, levantaram, colocaram na posição. Passou-se mais uma noite. Amanheceu o dia, foram lá, Dagon estava na mesma posição, prostrado diante da arca de Deus. Só que dessa vez com as 2 mãos cortadas e a cabeça cortada. Deus é poderoso. Ali naquela hora os filisteus se assustou. Só que eles tiveram uma dúvida: será que foi o Deus de Israel? Eles não tiveram a certeza, mas ficou desconfiando. Eu acho que é o Deus de Israel. Por quê? Porque os filisteus, quando matavam as pessoas, eles tinham o hábito de cortar as mãos e a cabeça. Então Deus estava dando uma mensagem ali para eles, mostrando para eles que o Deus deles não era de nada, que o Deus deles não tinha poder nenhum. E em seguida, quando Deus fez isso, Deus já mandou uma epidemia de hemorroidas, e essas hemorroidas pegou em todos daquela cidade, todos, e uma pandemia de ratos. E a Bíblia fala que essas chagas foram tão fortes, mas tão violentas, que muitos estavam morrendo, e aqueles que não morriam ficavam gravemente feridos. E ali eles, em desespero, fizeram reunião entre os príncipes: vamos mandar a presença de Deus para outra cidade.
e mandou a presença de Deus para outra cidade. Aconteceu a mesma coisa em seguida, ratos e hemorroida. E assim foi feito por 5 vezes, e a presença de Deus foi passando de cidade em cidade, até passar pela 5ª cidade, e aquele povo ainda tinha dúvida, mas será mesmo que é o Deus de Israel? Porque se for, eu tenho a mão dura, a mão desse Deus é muito dura, é muito poderosa, nós não estamos aguentando. Não vamos nós endurecer o coração como fez os egípcios e sermos destruídos totalmente. Vamos devolver esse Deus para Israel. E aqui a gente nota que todo mundo quer Deus. Todo mundo, até os maus. A gente vê bandidos, matadores, eles também querem Deus. Só que não querem pagar o preço para ter esse Deus. E para ter esse Deus, a gente tem que pagar um preço. Porque Ele pagou um preço, Ele comprou nós. Um preço de sangue, um preço caríssimo. A gente tinha uma dívida que a gente não podia pagar, mas Ele pagou essa dívida. Só que para a gente ter Ele para nós, para Ele nos abençoar, é preciso observar uma regra. E ali, os filisteus mandou de volta a presença de Deus para Israel, em cima de um carro novo, e 2 vacas que amamentavam, tiraram os bezerros dessas vacas, prenderam numa casa. Essas vacas nunca tinham colocado jugos nela. Elas levaram a arca de volta para Israel, e 5 reis ali dos filisteus iam acompanhando para ver se realmente a arca ia voltar. E a arca voltou. Quando a arca voltou, tinha uns israelitas colhendo trigo. Tinha uns israelitas colhendo trigo na cidade de Bet-Semes. E quando eles viram a arca, eles pularam de alegria. Falaram: a arca do Senhor voltou. Aleluia. E ali chamaram os levitas. E os levitas foram até a arca, tiraram a arca de cima da carroça. E ali onde a carroça tinha parado, a Bíblia diz que tinha uma grande pedra. E os levitas colocou a arca em cima dessa pedra. E junto dessa arca tinha um cofrinho com 5 ratos de ouro e 5 hemorroidas de ouro, que os filisteus mandou para expiação da culpa do pecado deles. E aqui a gente nota nos costumes pagãos, que tem até no dia de hoje. E eu mesmo já pratiquei esse costume pagão. Antes de eu me tornar cristão, eu era católico. E eu vivia com problema de garganta. E eu fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, direcionado pela minha mãe, ao qual eu comprei uma garganta de cera. E essa garganta de cera foi posta no templo da Nossa Senhora, lá na cidade de Nossa Senhora Aparecida, para a garganta ser sarada. Cheguei a fazer uma promessa também, onde eu subi aquela passarela de joelhos, quase correndo, esfolei os 2 joelhos, escorria sangue, para sarar a garganta. E nada da garganta sarar. Eu paguei promessa e a garganta não sarou. E quando Deus se revelou para mim, a primeira coisa que eu questionei a Deus foi isso. Falei: Senhor, tem certeza que é eu? Eu não consigo falar 5 minutos, a minha garganta já inflama. E Deus curou. E eu nem pedi para Ele curar. Eu só falei para Ele: tem certeza que o Senhor me chamou para isso? Eu não consigo falar nem 5 minutos, Senhor. E ó, sumiu. Então eu estou aqui hoje falando de um Deus real, um Deus verdadeiro. Não é um Deus de barro, não é uma estatueta que não ouve, não fala, não faz nada e que precisa ser carregado pela mão do homem. Mas eu estou falando de um Deus que nos carrega na mão dele. E esse Deus, ele voltou na forma da arca para Israel. Os levitas receberam ali, fizeram um ritual, destruíram aquela carroça, pegaram a madeira da carroça, fizeram fogo com ela e fizeram um holocausto com as 2 vacas, oferecendo ao Senhor. Só que eles cometeram um erro. A Bíblia vem nos dizer, em 1 Samuel 6,19, que Deus feriu 50.070 homens de Bet-Semes por olhar dentro da arca. Então vai vendo, eu ainda não cheguei em Uzá. Uzá tocou na arca e morreu.
Os filisteus pegou essa arca, tocou na arca de tudo quanto é forma. Deus permitiu. Colocaram no templo de Dagon. Deus destruiu o Dagon deles, matou um monte de filisteus, colocou hemorroide em todos eles. Por quê? Porque eles tentaram ficar com a presença de Deus. Aleluia. Só que o santo não se junta com o profano. Aquele que é santo, ele não anda com aquele que é pecador. Só que entenda, no final vocês vão entender aonde eu quero chegar. Porque aqui eu estou falando da velha aliança. Veio para Israel os israelitas que tinham a presença que sempre teve, que sabia que tinha um ritual a ser cumprido, cometeu um erro, uma desobediência, 50 mil homens foram mortos. Se assustaram, não vamos ficar com a presença de Deus aqui não, porque tem algo estranho, tem algo errado. Eu acho que esse Deus está furioso com todo mundo. Ele deixou a gente perder a guerra, ele judiou dos filisteus, agora ele mata o nosso povo. Não vamos ficar com essa presença não, essa presença era muito pesada para nós. Mandaram para outra cidade de Israel. E como Israel conhecia toda a tradição, e foi os levitas que veio pegar a arca em Bet-Semes, com certeza foi os levitas que levou a arca para outra cidade, até a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que chegando lá na casa de Abinadab, eles santificaram, consagraram Eleazar, que é filho de Abinadab, para estar cuidando da arca. E a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E aí eu refletindo aqui, e a Bíblia não fala, e eu pesquisei no YouTube e não encontrei ninguém falando. Mas meditando nessa palavra, vendo que quem recebeu a arca de volta foi os levitas, provavelmente os levitas levou a arca até a casa de Abinadab. Abinadab provavelmente era levita, porque quem era consagrado era levita, e o filho de Abinadab, Eleazar, foi consagrado para cuidar da arca. E aí quando nós chegamos lá na frente em Uza e Aio, que eram irmãos, a Bíblia fala que Uza e Aio eram filhos de Abinadab, mas na verdade eles eram netos. Filho de Abinadab é Eleazar, e Uza e Aio eram filhos de Eleazar. Assim como o pessoal fala, filho de Davi, é bisneto, tataraneto, trineto, mas fala, é filho de Davi. Então, Aio e Uza eram netos de Abinadab. Aleluia. E assim como o pai deles foram consagrados, o que me leva a entender que Uza e Aio também eram levitas. Mas se eles eram levitas, por que Deus matou Uza? Vamos complicar mais um pouquinho. Aleluia. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Levítico, Josué 3, 5 e 6. Disse Josué também ao povo: santificai. Não, aqui é Deuteronômio 10, 8. No mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Então quem que era Levi? Levi era uma das 12 tribos de Israel, ao qual Deus separou para cuidar das coisas santíssimas. Só que Levi ele teve 3 filhos, ao qual um se chama Gerson, o outro se chama Coate e o outro se chama Merari. E esses 3 filhos constituíram tribo. Então a tribo de Levi ela é constituída por 3 tribos: a tribo dos Gersonita, Coatita e Merarita. E dessas 3 tribos, Deus escolheu uma, que é a tribo de Coate, para cuidar do Santo dos Santos, que é a Arca da Aliança. Aleluia. Ao qual pertence a mesma família de Moisés e Arão, a família dos sacerdotes. E a tribo de Gerson e Merari foi descartado? Não. Quando houve a divisão de bens, as 11 tribos recebeu heranças, recebeu terras. Porém, quando chegou na tribo de Levi, a tribo de Gerson e a tribo de Merari recebeu bois
e carroça, mas eles não receberam terras. Aleluia. E eles receberam bois e carroça por quê? Porque eles iam cuidar do transporte da tenda da congregação. Ou seja, eles iam fazer parte das coisas de Deus. Porém, a arca seria carregado pela tribo de Coate. E não era de qualquer maneira. A Bíblia fala que tinham que ser carregada aqui em cima do ombro. Era no ombro que era carregado, não era em carroça de bois. Só que aí eu meditando na palavra, eu entendo e enxergo que Uzá, além de ser levita, ele também era da tribo de Coate. Mas por que Deus matou Uzá? O primeiro erro está em transportar a Arca da Aliança em cima de uma carroça. E segundo, Deus ele vai julgar cada um da gente conforme o nosso conhecimento. Aleluia. É por isso que Deus diz que Ele só vai voltar quando todo o Evangelho for pregado a toda criatura. Ou seja, Ele não vai ter o culpado por inocente. Naquele grande dia não adianta a pessoa falar, eu não sabia, porque o Evangelho foi pregado para toda criatura. E qual que foi o erro que Uzá cometeu? Ele não se consagrou. E é totalmente aceitável isso, por quê? Porque a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab, seu filho Eleazar, provavelmente não ensinou nada a Uza, a Aio. E a Bíblia fala, ensina o teu filho nos caminhos do Senhor, e quando ele crescer, ele não se desviará. E isso era normal entre o povo de Israel. Porque Deus ele ali destruiu Eli e os seus filhos porque viviam no pecado. E a Bíblia fala que Ofni e Finéias não conheciam Deus. Aleluia. Ou seja, então Eli não ensinou a Ofni e Finéias direito. E começou a explicar em determinado momento, parou de ensinar eles. E ali Deus levantou Samuel. Só que a Bíblia diz que os filhos de Samuel também se desviaram do caminho do Senhor. Então o Senhor ele não prosseguiu com juízes. E aí que começa a entrar os reis, aonde veio Saul e depois Davi. E eu estava aqui observando na palavra do Senhor, e havia várias guerras entre o povo de Israel, os filisteus e outros povos. Só que a arca não estava presente. A arca ela se encontrava na casa de Abinadab. Mas Israel estava guerreando. E Israel estava vencendo. Por que Israel estava vencendo? Porque agora Israel era governado por Samuel. E Samuel fazia as coisas certinho. Samuel fez o povo de Israel tirar as estatuetas, as imagens e escultura. Samuel fez o povo de Israel se santificar. E por conta disso, o povo de Israel vinha vencendo as batalhas. Vinha vencendo as guerras. Mas e a Arca da Aliança? E a presença de Deus? Se encontrava na casa de Obed-edom. E ali houve a transação, Saul saiu, entrou Davi. Davi se tornou rei de Judá. E depois se tornou rei de Israel. E quando Davi se tornou rei de Israel, ele falou, opa, eu vou trazer a arca de Deus, a presença de Deus. Porque Saul nunca se importou com a presença de Deus. Mas Davi não, Davi era adorador. Davi era apaixonado pela presença de Deus. Glória a Deus. Só que como a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, Davi acho que não sabia do ritual, ou se sabia, esqueceu. Eles esqueceram do costume, ele se esqueceu que a arca tinha que ser trazida em cima do ombro pela tribo de Levi, da linhagem dos coatitas, e que tinham que se consagrar antes. Então foram buscar de qualquer maneira. Aleluia. E aí, observando a história, o problema não era pegar a arca aquelas duas varas. Vamos dizer que aqui a arca tinha uma vara do lado de cá, né, que ela vinha com a ponta aqui e saía lá do outro lado, e tinha uma outra vara do lado de cá. O problema não era pegar aqui nessa vara. Eles podiam pegar aqui na vara, levantar a arca. É por isso que a arca, quando foi colocada na carroça, muitos não morreram.
E os filisteus não morreram porque Deus tinha um objetivo. Assim como voltou também para abrir a arca, tocaram na arca. E não foram fulminados ali naquele momento. Por que não foi? Porque eles primeiro tocam, depois abrem. Deus só fulminou eles depois que abriu. Então Deus deixou tocar. Ou seja, Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Aleluia. É. Deus tremendo. Aleluia. E ali, eu enxergo que ele sendo levita e coatita, não se consagrou. E a arca estava em cima da carroça. Quando ela inclinou para o lado, ele tocou na lateral dela. Ele não tocou aqui na... É haste que fala? Ele não tocou na haste, ao qual foi pegado para levantar e colocar na carroça. Mas ele tocou na lateral dela. No que ele tocou na lateral dela, ele morreu e foi instantâneo. E a Bíblia fala... Estendeu a mão na arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Ou seja, Deus se irou. E até aqui eu venho contando uma história de ira, de destruição. Ou seja, onde a arca do Senhor passava, tudo era devastado. E aí dá a entender que esse Deus é mau, mas esse Deus não é mau, esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E Aleluia. outra, Deus ele nunca esteve fora, mas ele sempre esteve dentro. Glória. O povo, eles passaram a ter a arca da aliança como um objeto poderoso, um objeto que ia na frente, liberava poder, destruía os seus inimigos. Só que o povo não entendia que Deus ele nunca esteve naquela arca. Deus sempre esteve com o povo, no meio do povo e dentro do povo. Glória a Deus. Aleluia. E Deus ele tinha uma regra, e essa regra era o quê? Santidade, santificação. Era o que Deus cobrava desse povo. E quando esse povo se santificava, eles venciam todas as batalhas, eles venciam todas as guerras. Não Aleluia. importava o tamanho do inimigo, o tamanho do adversário, a vitória era garantida. Glória a Deus. Só que é como eu disse, Deus todo mundo quer. Só que há um preço a pagar e esse preço é complicado. Aleluia. É a santidade, a santificação. E isso não é algo fácil. Eu já estou 5 anos na presença de Deus. Não é fácil você se santificar. O mundo aí oferece coisas gostosas. É complicado a gente vencer isso. Quem tem vício sabe. Aqui nós temos pessoas que foram libertas da pinga, das drogas, de um monte de coisa. E sabe que não é fácil. Só que quando você confia em Deus, entrega na mão dele e se humilha, dobra os joelhos e fala: Senhor, me ajuda, eu não tenho força, me ajuda, eu não consigo. Pelo amor do teu santo nome, tenha misericórdia de mim, Senhor. Ele